Vamos ficar de pé para a gente ler o trechinho da palavra de Deus? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito, deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes, em verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes então, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloca a mão no teu coração agora e fala, Senhor, dá-me sempre deste pão. Dá-me sempre deste pão. Amém. Podem sentar-se. Nós estamos diante de um dos discursos, do maior discurso a respeito do pão da vida, que é a Eucaristia, não é? Jesus está se preparando para instituir a Eucaristia. Está dando toda uma catequese, mas o mais bonito é esse paralelo que ele faz com o Antigo Testamento, para dizer que, verdadeiramente, mais uma vez, antiga aliança e nova aliança estão ligados. Tudo que aquele povo viveu com Moisés, tudo que aquele povo experimentou na experiência do deserto, da libertação, o novo povo da aliança experimenta agora com Jesus a nova e eterna aliança. Então, lá na cultura judaica, todas as vezes que se oferecia um sacrifício, todas as vezes que se queria estar em comunhão com Deus, se oferecia um sacrifício. E todas as vezes que se queria o perdão dos pecados, esse sacrifício deveria ser com derramamento de sangue. Então, existiam dois tipos de sacrifício, existiam os holocaustos, eles pegavam animais, bodes, cordeiros, touros, imolavam e ofereciam, derramavam sangue e depois queimavam o animal por inteiro. E aquela era a oferta em sacrifício pelos pecados. Mas existia um tipo de sacrifício em que o animal não era queimado por inteiro. Uma parte do animal era queimado e a outra parte era oferecida em alimento numa refeição sagrada, chamava sacrifício de comunhão. Então, veja bem, nesse altar aqui, é o que acontece em cada celebração eucarística. Acontece um sacrifício de comunhão. Jesus se oferece como vítima expiatória, ele usa toda a linguagem sacrificial do Antigo Testamento. Ele usa toda a dinâmica para que aquele povo entenda o que é que significa a sua morte, o que é que vai significar a sua morte de cruz. Eu vou ser essa vítima expiatória, eu vou ser essa vítima oferecida numa refeição sagrada, só que não é só uma parte de Jesus que vai ser oferecida. Não é só uma parte de Jesus que vai ser sacrificada. Não é só uma parte de Jesus que vai se tornar alimento. É Ele todo. É Ele por inteiro. Deus estava cansado daqueles holocaustos. Ele fala para o profeta, eu não aguento mais o cheiro dos vossos sacrifícios, dos vossos holocaustos, o cheiro de bodes, de carneiros queimados. Deus não suportava mais aquilo, porque, meus queridos, não existia animal nenhum nesse mundo, por mais perfeito, porque tinha que ser perfeito, não podia ter defeito nenhum, para ser oferecido em sacrifício, por mais perfeito que fosse esse animal, jamais ele poderia reparar o mal, reparar e redimir o pecado da humanidade. Teria que ser muito mais que um animal. Teria que ser um homem para reparar o pecado do homem. Mas também não bastava ser só um homem. Não bastava ser um simples homem. Porque, veja bem, ainda que um homem perfeito e santo morresse numa cruz, ou fosse sacrificado e oferecido como vítima,
ficaria por aí, ele não teria, ele é homem, ele é humano, não teria como abrir a porta do céu que estava fechada. Precisaria ser um ser divino para poder abrir a porta do céu e lá entrar. Mas também não podia ser só divino, porque se fosse só divino, entraria no céu, mas não levaria com ele quem? A humanidade. Não levaria a nossa carne, não me levaria, não te levaria. Por isso precisava ser um homem Deus. Porque ao mesmo tempo se entregava, a gente chama isso de representação, né? É um sacrifício, uma oferta representativa. É uma representação satisfatória, porque era homem que assumiu na sua carne os pecados do homem, e era Deus que podia entrar no céu e levar consigo a humanidade. E é isso o que é a Eucaristia. E é isso que acontece nesse altar, um sacrifício, um holocausto que vai muito além de uma mera oferta para Deus. É o próprio Deus se ofertando. É o próprio Deus se entregando. Então, Jesus usa toda essa dinâmica do Antigo Testamento para que eles entendessem o que significaria a sua morte de cruz. Sim, Moisés, nós lemos aqui, né? Jesus vai dizer que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Quem conhece, né, o texto do Antigo Testamento, Moisés no deserto, o povo reclama que está com fome, Moisés intercede pelo povo e Deus manda o maná. O que era o maná? O maná era uma espécie de orvalho que caía durante a noite e quando atingia o solo, ele se cristalizava. E ele era doce, então formava como que uma espécie de pão de mel. E esse maná, esse pão de mel, sustentou fisicamente o povo da antiga aliança durante toda aquela caminhada no deserto até chegar à terra prometida, até chegar a Canaã. Mas só isso. O maná não tinha efeito vivificante. O maná sustentou fisicamente aquele povo até que aquele povo chegasse à terra prometida. Jesus, Eucaristia, não é pão de mel, é pão do céu. Jesus não é um orvalho, Jesus é o verdadeiro alimento, não para o nosso físico, mas para o nosso espírito, para nos conservar, sim, para a nossa pátria, para a nossa Canaã, para a vida eterna. Então, esse tempo todo que nós vivemos aqui nesse mundo, nessa terra, o tempo da igreja, é o nosso deserto. E nós temos um novo Moisés, que não apenas intercedeu, porque Jesus também intercedeu por nós, lá na oração sacerdotal. Ele vai dizer, Pai, eu não peço só por esses aqui, que estão aqui comigo me seguindo, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Jesus intercedeu sim, assim como Moisés intercedeu, mas Moisés não se imolou num altar. Moisés não se entregou, não foi uma vítima expiatória. Moisés era um simples homem, profeta, intercessor. Jesus é tudo isso e muito mais. Jesus é Deus. Jesus é o pão da vida, é o alimento para a vida eterna. E então o maná, lá em Êxodo, vocês só precisam anotar as passagens, tá? Não precisa abrir. Em Êxodo 16, versículo 4, diz assim: o Senhor disse a Moisés: vou fazer chover pão do céu, sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Ora, veja bem, o maná não podia ser armazenado. Ele não podia ser guardado.
Por quê? Primeiro porque Deus queria ver até onde ia a fé daquele povo. Para que eu vou guardar? Para que você vai guardar para amanhã, se eu estou garantindo que eu vou te dar o necessário para amanhã? Vive hoje. Deus queria ensinar aquele povo a viver da providência. A Eucaristia, meus queridos, também é alimento diário. A Eucaristia é para todos os dias. Assim como eu preservo o meu físico, eu luto todos os dias no meu trabalho para prover nas minhas necessidades físicas, eu preciso batalhar para prover nas minhas necessidades espirituais. Porque eu não sou só carne, eu sou espírito, eu sou alma, eu sou um ser espiritual. Então, se você pode comungar todos os dias, comungue todos os dias. Se você pode comungar 3 vezes por semana, comungue 3 vezes por semana, mas busque esse alimento. Ninguém quer que você seja um papa-hóstias aqui, não. Mas a gente eu quero que você entenda que sem Eucaristia, você entra em inanição espiritual, você entra em anemia espiritual, imensamente e mais devastadora do que a física. Imensamente mais devastadora do que a física, destruidora. Porque se você está forte fisicamente, mas não está forte espiritualmente, quando vier a provação, a tribulação, a doença, né, os reveses da vida, o desemprego, a perseguição, você não vai suportar. Agora, se você estiver fortalecido espiritualmente, ainda que o seu físico, São Paulo vai dizer isso, ainda que se desconjunte o meu ser exterior, o meu interior se renova dia a dia. Essa renovação tem um nome, esse alimento tem um nome, esse sustento, essa garantia de te preservar para esses dias e para a vida eterna, tem um nome: Eucaristia. Pão vindo do céu. Então, é para cada dia. E por que Jesus fez isso? Porque verdadeiramente o pão e o vinho, ele estava presente na mesa tanto do rico quanto do pobre. Não existia uma casa em Israel, não existia uma casa em lugar nenhum, seja rico, seja pobre, que não tivesse pão e vinho. Jesus quer alcançar a todos. Ele busca você. Ele tem sede de você, de todos nós. Ele quer levar toda a humanidade. Ele quer mergulhar cada um de nós na Santíssima Trindade. E isso Ele faz no altar do sacrifício. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e 26... 24, 26, vai dizer, São Paulo também dá uma catequese sobre a Eucaristia, vai dizer assim: depois de ter dado graças, Jesus partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse a mesma coisa: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim, até que Ele venha. Até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo voltar, nós somos convidados a fazer memória. O que é fazer memória? Os judeus, fazia parte da tradição judaica fazer memória. Lá em Deuteronômio 8,18 vai dizer: lembra-te do Senhor teu Deus. Em Deuteronômio também vai dizer: recorda-te de tudo o que o Senhor teu Deus fez. Então, quando Jesus está dizendo, fazei em minha memória, Ele está dizendo, lembra-te daquilo, da graça, da maravilha que Deus foi capaz de fazer por você, do que eu fui capaz de fazer por você, me imolando no santo altar, me oferecendo como vítima.
E fazer memória não é só lembrar de um acontecimento passado. Fazer memória é reviver, é atualizar, é tornar presente o ato. Portanto, naquele altar, a cada missa, acontece novamente o sacrifício de Cristo. Aliás, o mesmo sacrifício de Cristo se repete, se prolonga, se atualiza. E fazer memória é mergulhar nesse ato de oferta, de oferenda. Não é uma simples recordação, é viver, é reviver. Isso é fazer memória. E veja bem, quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, Ele está dizendo que no poder do Espírito Santo, tudo que Jesus viveu na paixão, na sua paixão, ela se torna atual aqui. No poder do Espírito Santo se atualiza o sacrifício de Jesus na cruz. Por você, por mim. Eu pergunto para vocês assim, diante disso. Quantas missas vocês acham que aconteceu depois que Jesus instituiu a Eucaristia? Alguém tem alguma ideia de quantas missas? Alguém falou alguma coisa aí. Oi? Ah, Marco, você não vale. Gente, só aconteceu uma missa. Uma única missa. Todas as demais missas, nesses 2000 anos de história da igreja, é prolongamento da única missa. Do único sacrifício. É a mesma missa, é o mesmo sacrifício, que vai se renovando, porque esse nosso Deus é tão maravilhoso, que Ele quer todos. Ele quer a mim, Ele quer você, Ele quer nos levar para esse altar. Então, uma única missa, ela foi celebrada. Agora, veja bem, lá na agonia de Jesus, lá no Getsemane, né? Naquele momento em que Jesus está com os Pedro, João e Tiago, na sua agonia, ele diz assim, eu não rezo, ele diz, Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Todas as vezes que Jesus ora ao Pai, Ele ora por você. Porque esse ato, é difícil explicar, esse ato transcende o tempo. Ele ora por você que está aqui hoje, século 21, ano 2017, Ele estava pensando em você, quando Ele falou assim para o Pai, na oração sacerdotal, Senhor, eu não peço só por esses aqui, pelos meus apóstolos, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Ele estava pensando em você, Ele estava pensando em mim. Quando lá na cruz Ele vai dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Ele estava pensando em você, Ele pensa em você, e Ele pede por você a cada Eucaristia. Um Deus pedindo por você. O que mais se pode querer? O que mais se pode esperar? Lá, no momento da Eucaristia, acontece um ato de perfeita adoração. Antes que Jesus viesse ao mundo, nenhum homem dessa terra, nenhuma mulher dessa terra poderia adorar perfeitamente a Deus. Agora nós podemos. E o que é uma perfeita adoração? É precisamente reviver, renovar tudo o que Jesus viveu naquele Calvário, tudo o que Jesus viveu na sua paixão. Fecha teus olhos um instante. Fecha teus olhos um instante. Eu quero que você traga na sua mente a cena da paixão de Cristo, desde quando Ele suou sangue lá no Calvário. Imagine-se ali, exatamente ali, aquela noite escura, aquela noite fria, onde Jesus já sabia que tinha poucas horas de vida. Ele iria morrer, Ele iria ser crucificado.
Jesus sentiu toda angústia, toda agonia a ponto de suar sangue. Veja-se nessa situação. Ele tinha sim condições de dizer não, mas ele disse: Pai, se queres que eu beba desse cálice, eu vou beber. Imagine, meu irmão, traz na sua mente, revive agora, o máximo de desprezo que os seus irmãos tiveram para com ele, cuspindo na sua cara. Sinta isso no seu rosto. Sinta alguém cuspindo no seu rosto. Sinta a sensação de ser cuspido na cara, na sua face. O descaso e o escárnio. Deixa a tua carne estremecer aos golpes do açoite, como a carne de Cristo estremeceu. Deixa a tua testa jorrar sangue, com os inúmeros ferimentos causados pela coroa. Sinta isso em você. Sinta a sua carne doer. Sinta o sangue jorrar da sua testa. Sinta você abrindo teus braços, deitando no chão, em cima de uma madeira, e os pregos entrando nas suas mãos, nos seus pés. Sinta seu corpo doído e massacrado, pendente na cruz durante horas, horas. Sinta a dificuldade de respirar que Jesus sentiu, a falta de ar, até que a morte misericordiosa venha em socorro e alivie e silencie a tua dor. Abra teus olhos agora, meu irmão, minha irmã. Isso é adoração perfeita. É exatamente isso que acontece aqui, toda Santa Missa. É exatamente isso o que acontece aqui. Mas a missa não é só sofrimento, mesmo porque muitos morreram na cruz também. Bandidos morreram na cruz. Nem por isso essa morte se tornou redenção. Nem por isso essa morte salvou. Nem por isso essa morte foi redentora. Por que que a de Cristo foi? Por um único motivo. Porque Ele uniu a sua vontade à vontade do Pai plenamente, e livremente, e voluntariamente, e por amor. É o amor que redime. Cristo morreu onde não tinha que morrer, no dia em que Ele não tinha que viver aquela dor, aquela angústia, aquela agonia, mas Ele foi livremente. Ele conformou de forma perfeita a sua vontade, a do Pai. A missa, a essência da missa é essa união da vontade do homem Deus com a vontade do Pai. Isso é missa, isso é salvação, isso é sacrifício. Olha lá em João 6, onde você está aí, aberto, no versículo 38, Jesus vai dizer assim: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus une a sua vontade à do Pai, naquele cálice, como Ele fez no Getsemane, Ele está levando com Ele toda a humanidade. Ele está levando você para o altar do sacrifício, porque éramos nós que éramos para estar lá. E todas as vezes que Jesus oferece
a sua vontade. Todas as vezes que o sangue de Cristo, que a carne de Cristo é imolado, é o teu sangue, é a tua vontade, é a tua carne, é você que está lá. Por isso jamais você pode dizer, eu vou assistir à missa. Você não assiste à missa, você participa da missa. Você é o sacrifício. Era para você estar lá, era para mim estar lá, mas Jesus está lá por nós e nos convida na hora da missa a subirmos com Ele no altar do sacrifício. Por isso nós participamos da missa, nós não assistimos. Você não é espectador, você não é mero espectador, você é o próprio sacrifício. E a oferta que Deus... Porque quando Jesus está lá, Ele está pedindo ao mesmo tempo que o Pai aceite a sua oferta e aceite a tua também. Aceite aquilo que você veio ofertar. E sabe o que é que você tem que ofertar? É você mesmo. São Paulo vai dizer, eu completo na minha carne o que faltou à paixão de Cristo. O que é que faltou à paixão de Cristo? Faltou Cristo sofrer alguma coisa? Tinha mais alguma coisa que Ele podia sofrer? Não. O que é que faltou? Faltou a minha carne, faltou o meu sangue, faltou a minha vontade, faltou a minha imolação. Por isso você é convidado a ser imolado, livremente e por amor. Livremente, porque esse é o amor que redime. É assim que você vai salvar os da tua casa, é assim que você vai salvar todos aqueles que o Senhor colocar no teu caminho, é se imolando, é se oferecendo, é carregando a cruz, na medida em que Ele permitir que você também carregue a sua cruz, é assim que você vai ser instrumento de salvação. Essa consciência, nós temos que ter todos os dias quando nós entramos numa igreja para comungar. Ele, Jesus, é a humanidade inteira mergulhada na Trindade, no santo altar. E olha só, e a humildade da Eucaristia? Alguém já parou para pensar nisso? Olha para uma hóstia. Nunca as aparências disseram tão pouco. Ela é uma hóstia, uma simples hóstia, mas não é uma simples hóstia, é um homem nascido do Espírito Santo e de Maria. Nunca as aparências disseram tão pouco, mas Deus se esconde desse jeito, Deus se vela desse jeito para não nos escandalizar. E não é só isso, não é só um homem, Ele é Deus, Ele é o Santo, Ele é o onipotente, o onisciente, Ele é o amor, é a bondade num pedacinho de pão. E faz tudo isso para não escandalizar. Alguém aqui se aproximaria do altar para comungar se lá tivesse um pedaço de carne cheio de sangue? Você ia fazer isso? Você ia, Maria do Carmo? Que nojo, né? Que asco. Então Jesus se esconde. Jesus se esconde para te atrair, para que você possa se aproximar. Mesmo porque se a Eucaristia mostrasse tudo o que ela é, nós não suportaríamos. Então Jesus se esconde. Agora eu pergunto para você, hoje, quem é que se escandaliza quando a gente doa um órgão, quando a gente doa sangue para salvar um dos nossos semelhantes? Nós estamos doando um órgão, nós estamos fazendo transfusão de sangue para salvar, para preservar a vida mortal do nosso semelhante. Jesus faz isso para preservar a vida imortal que há em nós. E muitos se escandalizaram. Olha só o que eles disseram. João 6:52, no versículo 52. A essas palavras, quando Jesus disse que iriam comer o sangue dele, comer da sua carne e beber do seu sangue,
Olha o que eles fizeram. Os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? E mais para frente, no 66, desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Não entenderam nada. Mas Jesus vai dizer: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, e quem come da minha carne e quem bebe do meu sangue terá vida eterna, terá vida em mim, eu os preservarei para a vida eterna. É promessa, é transfusão, não de sangue, mas de vida. Cada vez que você comunga, acontece uma verdadeira transfusão de vida, de graça, de imortalidade em você. Você é cristificado. Por isso você jamais pode sair de uma missa do jeito que você entrou, porque significa que você não entendeu nada. Deus te chama a mergulhar nesse mistério. Jesus, eu vi uma frase no livro Cristo Minha Vida, falando da Eucaristia, ele fala assim, Jesus falando, ele diz assim: eu me transformo naquilo que tu necessitas, como se tu fosses o Senhor e eu apenas o teu servo. Gente, Jesus se transforma naquilo que nós necessitamos, como se nós fôssemos os senhores e Ele fosse apenas um servo. Essa humildade nos constrange. Isso nos constrange. Isso deveria nos levar a verdadeiras loucuras de amor por esse Deus escondido. E quantos entram na Santa Missa e ficam conversando, e ficam no celular, e ficam falando de coisas aleatórias, de coisas que não tem, ao invés de se preparando e pedindo: Espírito Santo de Deus, me prepara porque eu vou ser imolado. Você entra nessa porta para ser imolado, para se oferecer como vítima com Cristo, para colocar naquela patena, naquele cálice, aquela gotinha de água, a tua humanidade, a tua vontade. A nossa união com Jesus Eucarístico, ela é mais íntima do que a união de uma mãe com uma criança no seu ventre. Ela é mais íntima do que a união da nossa alma com o nosso corpo. A nossa união com Jesus Eucaristia, quando nós recebemos a Eucaristia, acontece o que aconteceu na encarnação, na união das duas naturezas de Cristo, divina e humana. É uma união perfeita. E quando isso acontece, eu me transfiguro, eu me transformo também. Junto com Cristo, eu me transformo, eu sou transformado. Nós podemos recebê-lo com frequência, raramente ou nunca. Nós podemos recebê-lo com amor, com devoção, de uma forma intensa ou indiferente, mas Ele sempre vai estar aqui, te esperando. Sempre vai ter uma igreja perto de você, sempre vai ter um altar da imolação perto de você, de manhã, de tarde, de noite, te esperando você. E quando você não vem, você deixa o amor te esperando. Quando você falta, você deixa o amor te esperando. Jesus te espera, Jesus te quer, Jesus entrega-se. E olha só, a Eucaristia é maior sacrifício que o sacrifício da cruz. O que é mais difícil? Você se entregar numa cruz de uma única vez, ou todos os dias você ter que se sujeitar às mãos dos homens, se sujeitar ao desprezo dos homens, à indiferença dos homens? O que é mais difícil? É por isso que o sacrifício da Eucaristia é ainda maior que o sacrifício da cruz.
Jesus quer teu coração. Jesus quer você. Jesus quer se dar a você. Mas você precisa se entregar todo a Ele. E sabe, os frutos que nós colhemos da Eucaristia, dessa união íntima, dessa entrega total e absoluta, você começa a ser um outro Cristo. Você começa a ter o semblante de Cristo. Você começa a ter as vontades de Cristo, os desejos, os anseios do Filho de Deus. As pessoas podem não perceber, você pode não perceber, mas o Pai percebe e começa a te ver como seu filho. Esses são os efeitos da Eucaristia, mas eu preciso colaborar com isso. Você precisa colaborar sendo obediente ao Espírito Santo e entregando a tua vontade inteiramente como Jesus fez. Só assim a Eucaristia terá os efeitos que Jesus quer que tenha sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu ser. Santa Rosalia, eu li um pouquinho da história dela, ela viveu 11 anos numa gruta se alimentando somente da Eucaristia. A Eucaristia não foi para ela somente alimento espiritual, mas alimento físico, porque esse é o poder do nosso Deus. E é esse Deus que nós vamos receber agora. É a Ele que nós vamos adorar agora. É Jesus, é o Santo dos Santos. E pensando em tudo isso, e pensando naquilo que o Senhor é, verdadeiramente Deus e homem. Homem, Deus, pão do céu, pão da vida e da imortalidade. Nós vamos adorá-lo de um jeito novo. Nós vamos adorá-lo de um jeito totalmente novo nessa noite. É Jesus, o Santo dos Santos. Seja bem-vindo ao nosso meio, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor Jesus, ao nosso meio. Seja bem-vindo à nossa vida, seja bem-vindo à nossa história, Jesus. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor.